E aí, pessoal, bom dia, boa quinta-feira para vocês. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês conferirem a inscrição e por quê? Porque o YouTube está fazendo uma limpa, avisado para a gente por notificação, e aí às vezes, eles acabam desinscrevendo pessoas que estão aqui rotineiramente. Hoje nós vamos falar sobre o Festival de Berlim, que não terá mais categoria de melhor atriz ou ator para não ofender o público LGBT. Também temos um advogado que busca na justiça o seu direito de ser reconhecido como super-homem, e vocês vão ver a semelhança dos dois. Temos também uma manifestação na porta da casa do Fachin e Lula se dizendo a democracia em pessoa, somente eu sou a democracia, somente PT no poder é a democracia. Não existe democracia mais democrática que o PT, essa palavra assim virou balinha na boca de criança. Só que ele agradeceu como exemplo de democracia Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, o Maduro, que nada mais, nada menos é o ditador da Venezuela, e o Miguel Díaz-Canel, que é o ditador de Cuba. Olha só que exemplo maravilhoso de democracia do Lula. E o mais engraçado é que ele agradeceu ao Fachin ao Foro de São Paulo. Mas vem cá, ele falou Foro de Puebla, né, que é o novo nome do Foro de São Paulo. Mas o Foro de São Paulo não era uma teoria conspiratória da direita maluca? Chapéu de alumínio? Pois é, eles também vestiram um chapéu de alumínio e agradeceu aí o Foro de Puebla, que foi mudado novamente quando era Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo ficou batido. O professor Olavo de Carvalho falou muito sobre isso, e aí eles acharam melhor mudar o nome para voltar à sua identidade secreta. No final do vídeo, eu vou colocar para vocês uma entrevista com o advogado do Daniel Silveira, que eu fiz ontem à noite no canal TV Jornal da Cidade Online, que nós falamos sobre o caso do deputado e quanto tempo falta para ele ser solto. Então, vamos começar aqui com notícias engraçadas para a gente poder passar para as pesadas. Inclusive, tem um vídeo do presidente que finalmente entendeu que tudo isso que os governadores estão fazendo é um plano para derrubá-lo. Festival de Berlim não terá mais categorias da melhor ator e melhor atriz para não ofender os LGBTs. É o mundo sendo pautado pela minoria. E advogado busca a justiça para ser reconhecido como Superman do Brasil. Olha só. É igual, gente. É igual. Se você não achar igual, você é invejoso. E olha aqui a carta. A carta que fala do ponto de ruptura, a carta escrita pelo general reformado Luiz Eduardo Rocha Paiva. Esta carta eu preciso falar porque deixou a imprensa polvorosa, fez esquerdinha chorar de cócoras no colinho da mamãe. Muita gente vai dormir na pia de desespero, e eu destaquei o trecho que eu mais gostei da carta e eu quero compartilhar com vocês. O STF feriu de morte o equilíbrio dos poderes, um dos pilares do regime democrático e da paz político-social. A continuar esse rumo, chegaremos ao ponto de ruptura institucional, e nessa hora as Forças Armadas serão chamadas pelos próprios poderes da União, como reza a Constituição. Por isso, hoje é bom lembrar Rui Barbosa. A pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há quem recorrer. O grande jurista se referia ao recurso às instâncias legais. Porém, o que é supremo não é a lei, e sim a justiça. E esta não existe quando a lei é usada contra um bem comum. Não fosse assim, ainda seríamos uma colônia de Portugal. Em um conflito entre poderes, a qual deles as Forças Armadas se submeterão? Com certeza ficarão unidas ao lado da nação, única detentora de sua lealdade, que a liderança nacional tenha isso em mente. Inclusive, a senadora Cátia Abreu, a garota que roubou a pasta no dia da eleição do Alcolumbre, quem lembra dessa cena ridícula, pediu que o exército fosse às ruas para fazer o lockdown ser cumprido, inclusive o toque de recolher. Ela pediu ao STF que obrigue o presidente a colocar o exército na rua contra a população, e também quer que o STF obrigue o presidente a incentivar o lockdown. Por sua vez, o presidente Bolsonaro falou: o meu exército não vai ser usado para colocar as pessoas dentro de casa, para trancar as pessoas. Eu não vou permitir que o meu exército faça esse tipo de coisa. Então, Cátia Abreu vai recorrer ao STF, que é o que eles estão fazendo mesmo, recorrendo
toda hora ao STF para que eles consigam governar o país. Nós vamos tomar o poder e não é pelas eleições. Não foi isso que o Dirceu disse? Pois é. Inclusive, Ricardo Lewandowski deu 5 dias para que o presidente explique os repasses bilionários aos estados. Quem propôs essa ação foi a Rede, porque ela quer que os estados e os municípios tenham autonomia para comprar as vacinas. Ou seja, vai comprar vacina que a gente sequer vai saber a procedência e quem tem que se explicar é o presidente. É uma coisa meio surreal isso. Eles querem passar por cima da lei, mas quem tem que se explicar é o presidente, que deu bilhões para todos os estados e mais de 90% dos governadores desviaram esse dinheiro, afinal as compras eram sem licitação e desviaram para os seus bolsos e beneficiaram amigos. E por falar em presidente, ele falou que existe um plano para destruí-lo através da economia. Vamos ouvir. Muito mais num plano de alguns para tentar me derrubar pela economia. Não está preocupado com o próximo, não. Longe disso. Teve gente que fez campanha falando que não ia ter lockdown depois das eleições. E no dia seguinte, impôs o lockdown. Exatamente. Tá ouvindo, seu João Dória? Eu adoro essa risada do presidente. E falando, já que estamos falando aí em gente que mente, que fala que vai fazer uma coisa e vai fazer outra, vamos falar de Joyce Hasselmann. Ela que falou que a Bia Kicis era uma desvairada e que não ia ser presidente da CCJ, só tinha uma coisa a dizer, ha, 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 ha. Joyce, quem ri por último, ri melhor, porque a Bia Kicis é eleita presidente da CCJ da Câmara. E a Joyce, ela ficou tão puta, ela ficou tão chateada com o fato, que ela foi se encontrar com quem? Com as amigas dela, porque vocês sabem, né? Cobra fica com cobra. Cobrinha, tá vendo? Ela não é nem ainda, tá? Vai crescer bastante, tá enrolada aqui na minha mão, tá vendo? Mas olha, pra quem lida com cobras, como gente que mentiu para a população brasileira, que ia lutar contra a corrupção, e virou bolsonarista corrupto, defensor de corrupto. Quem lida com gente como os Renans da vida, quem lida com gente da Lava Jato? Tu que é uma cobrinha, né? Pelo menos você sabe do que essas são capazes. Né? As outras a gente nunca sabe. Vem cá, menina, vem cá. Deixa eu pegar ela aqui, gente. Olha, que beleza. É uma retardada, mas ela está falando dela. A gente não sabe o que esperar de pessoas que têm um caráter de cobra. Exatamente ela que mentiu, manipulou, enganou a população e ela ainda acha que a população é idiota de cair nessas palhaçadas que ela faz. Joyce já acabou, ela não vai ser eleita para mais nada, então agora ela está treinando para ser blogueirinha. E por falar em presidente, Bolsonaro, líder do PP, diz que Bolsonaro tem chances de ganhar já no primeiro turno. E por isso que a Joyce aí foi se encontrar com as amigas, ela precisava se aconselhar, porra, Bia na CCJ, Carla também conseguiu secretaria, e o Bolsonaro vai ganhar em primeiro turno, eu não sei o que eu faço, amigas, elas falam, se reúne, e aí ela foi abraçar a coleguinha dela, que é a cara da Joyce, uma cobra, né, uma cobra porca, uma nova espécie que ronda o Congresso, mas que em 2022 será extinta. E mesmo após Fachin anular as condenações de Lula, Lula continua réu em 4 processos, e aqui nos causa curiosidade se Lula é réu em 4 processos, por que então ele vai concorrer às eleições? Ele está elegível como se ele é réu em 4 processos? E o Marco Aurélio reclamou da decisão do Fachin, falando que foi péssima para a imagem do judiciário. Marco Aurélio, você precisou de quanto tempo para concluir que vocês são uma péssima imagem para o judiciário? E como eu disse para vocês, o Lula agradeceu a Fachin e ao Foro de São Paulo por se tornar novamente elegível. Só que a população cansou, a população não é idiota e fez uma manifestação na porta da casa do Fachin. Isso que vocês estão vendo é na casa do Fachin, tá?
Tem mais vídeos, vamos pegar o de baixo, aqui, ó. Durma com esse barulho, Faquin, porque é o que você merece. Você tirou o sono da população brasileira colocando um corrupto, um bandido, que teve que devolver milhões de reais para os cofres públicos e agora se diz inocente. Entenda uma coisa, em nenhum momento esses processos que foram anulados devolvem a inocência de Lula. Na verdade, eles só vão ser julgados por outra esfera. Lula continua sendo um ladrão corrupto, o chefe do maior caso de corrupção já visto na história do mundo, sem contar que ele ainda é réu em 4 processos. Então, ele se tornar elegível ou ter a proteção de Faquin não diz nada, diz apenas que nós temos um judiciário aparelhado, corruptível. Eu vou parar por aqui, antes que eu receba Uber Black na minha casa. E para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês como o Covas traz, o Covas, prefeito aqui de São Paulo, Covas, que gosta de abrir cova, enfim. Eu vou mostrar para vocês como ele deixa as pessoas tranquilas, serenas, e ele passa fé e confiança que tudo vai acabar bem. Assistam. 38 mil novas urnas funerárias, adquirimos 3 mil EPIs para os funcionários dos cemitérios municipais, já adquirimos 15 mil sacos reforçados para o deslocamento de corpos na cidade de São Paulo. Estamos abrindo 13 mil novas valas, inclusive com apoio e a utilização de 4 mini retroescavadeiras. Iríamos 8 câmeras refrigeradas que podem guardar até 1.000 corpos aguardando o sepultamento. Porra, tô bem tranquilo agora. Nossa Senhora. Acho que dá pra gente sair e tomar uma cerveja. Gente, quem precisa de más notícias quando se tem um prefeito desse? Ninguém. Esse cara é o melhor amigo que alguém pode ter. Olha, eu tô mal. Esquenta não, você vai morrer. Não, mas eu só tô chateada. Não, tudo bem, o suicídio é logo ali. É tipo isso. É surreal o que nós estamos vivendo. E agora eu vou deixar vocês com a entrevista que eu fiz com o advogado do Daniel Silveira ontem, às 9h30 na TV Jornal de Cidade Online, e eu preciso que vocês comentem. O que vocês acharam de tudo isso? Ele tá virando um circo? Ou eu tô louca? Ou se a gente jogar uma lona no Brasil vira circo, se cercar vira hospício? Gente, o que está acontecendo? Me esclareçam. Um beijo no coração e eu espero que vocês gostem da entrevista. Tchau. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Doutor, quais são as atualizações sobre o caso? Olha, nós conseguimos hoje uma vitória substancial no que diz respeito à tramitação do processo, né? O deputado ele foi intimado a apresentar a resposta no prazo de 15 dias, só que verificando os autos, nós conseguimos aferir que não havia sido concedido vista dos autos principais, que é de onde saíram as representações, de onde saíram todas as acusações do PGR. E a ampla defesa, ela não se resume tão só e unicamente na apresentação de uma resposta genérica. Nós temos que incursionar no mérito, mesmo porque nós discordamos veementemente dos fatos que são efetivamente articulados nesses inquéritos que foram todos deflagrados aí ao arrepio do que nós entendemos da lei de regência. Doutor, por que o julgamento dele está sendo adiado, os habeas corpus não são julgados, o que está acontecendo? Olha, na realidade, não é que o habeas corpus não foram julgados ou que está sendo adiado. Nós conseguimos chamar o feito à ordem porque ele estava numa tramitação errada. A intimação do deputado para apresentar respostas sem franquear ele o acesso a todas as informações que constam dos autos viola o direito da garantia, da ampla defesa e do contraditório. Então, seria uma anomalia jurídica seguir com o julgamento sem que fosse oportunizado e garantido ao deputado federal e na pessoa dos seus advogados a exercer a ampla defesa. Então, na realidade, não está havendo uma postergação. Os habeas corpus eles não foram julgados, penso eu, por conta de subsídios efetivos para tal. Porque uma vez que foi convalidada a prisão pelos 11 ministros do Supremo e também pelos deputados na Câmara, a questão do abuso de autoridade teria sido afastado. Embora, em sendo mantida amanhã uma prisão, aí sim nós temos subsídios para poder entrar com um habeas corpus, agora fundamentado no abuso pela manutenção de eventual prisão do Daniel.
Doutor Jean, do STF, Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias para o deputado Daniel Silveira entregar uma defesa preliminar. O que significa isso, doutor Jean? E foi neste caso que o prazo foi devolvido? Sim. O que significa isso? A lei de regência, ela fala que o momento em que você pode se contrapor às provas que foram articuladas, o momento em que você pode indicar testemunhas, pedir diligências e alegar tudo o que for necessário à sua defesa, é esse. E você só pode fazer essa situação quando você tem conhecimento pleno do que você é acusado. Porque senão se torna uma peça genérica e você simplesmente está preenchendo o protocolo. E não é isso que o processo penal determina. Tem que ser garantido a ampla defesa. Então, agora, com a devolução do prazo e com o acesso franco aos autos dos dois inquéritos, que é o 4781 e o 4828, nós vamos poder conhecer a inteireza das provas que foram carreadas, das diligências que foram realizadas nesse período todo de investigação que ele esteve sob sigilo, inclusive numa violação da prerrogativa do advogado, que é garantido o acesso, embora não exista contraditório na fase inquisitorial, e nós temos hoje a figura do contraditório mitigado. Todas as diligências que já foram realizadas e tudo que estiver encartado nos autos tem que ser franqueado à defesa. Mesmo com esse prazo de 15 dias, nós temos assim uma dificuldade muito grande para conhecer a inteireza do processo, que nós não sabemos sequer quantos volumes tem esse processo. Imagina uma acusação dessa magnitude, com uma patente violação ao artigo 53 da Constituição, porque nós entendemos que, salvo alguns excessos, ele estava dentro da sua imunidade material, e isso foi violado. Então, nós temos que conhecer tudo. E o tempo é muito exíguo. Fala-se que o STF concedeu 15 dias. Na realidade, ele devolveu o prazo agora que o processo foi chamado à ordem. Agora sim, nós temos oportunidade de, ainda que de forma precária, apreciar todo o acervo probatório e tentarmos fazer uma defesa dentro do que está carreado aos autos. Doutor, o Conselho de Ética ele deu continuidade ao processo contra o Daniel Silveira. O parlamentar é acusado de ter gravado ilegalmente uma reunião do partido em outubro de 2019, ou seja, 2019, 2020, isso não incomodou em momento algum, mas 2021 passou a incomodar. Inclusive, foi essa gravação do deputado que mostrou uma articulação para derrubar o presidente logo no seu primeiro ano de mandato. Como o senhor vê isso? Olha, na realidade, existe a acusação de que ele teria gravado, existe a acusação de que ele teria divulgado, tá? E os fatos que nós vamos apresentar na defesa escrita rebatem essas acusações, tá? Efetivamente, não existe prova de que ele tenha realizado essa gravação. E nós vamos pegar e usar todos os meios em lei admitido, inclusive lançando mão do próprio regimento interno da Casa Legislativa, para podermos nos contrapor a essa situação. De fato, o que acontece, qual a percepção da defesa? O deputado Daniel Lúcio da Silveira ele está sendo utilizado, num linguajar popular, como boi de piranha. Todos os dias, quando se sobe ao púlpito da Câmara, nós podemos ver deputados das mais diversas agremiações fazendo acusações diversas, inclusive contra um chefe do Poder Executivo, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, em que atribuem a ele efetivamente a prática de crimes, genocídio, ser miliciano, dentre outros crimes. E isso, efetivamente, não é levado a termo e não se abre uma apuração para verificar, e em momento algum isso é tido como quebra de decoro. Então, quer dizer, causa uma espécie muito grande à defesa o porquê de justamente nesse momento em que o STF avoca para si a condição de investigador, de vítima, de juiz, para poder calar o deputado federal Daniel. Isso causa muita espécie de defesa e nós temos casos em que outros deputados fizeram outras manifestações e nem por isso a Câmara tomou essa postura de ser radical e de imprimir um rito célere para poder calar efetivamente um deputado, em patente violação ao que diz o artigo 53 da Constituição, que garante a imunidade material do parlamentar. Calar um parlamentar, calar um deputado, é calar todas as pessoas que votaram nele, é calar também
todos os outros demais parlamentares que ficam reféns de um poder totalitário, que hoje o STF está assumindo essa postura. O que era antigamente o Ministério Público fiscal da lei, agora o STF está virando fiscal tanto do Legislativo quanto do Executivo. Dá-se prazo para o presidente responder à perquisição da Corte Suprema de 5 dias. Né? E como bem disse mesmo, nós temos ministros do STF que usam ditados populares e se tornaram famosos por isso. Né? Nós estamos vivendo uma situação em que o rabo está abanando o cachorro. O ministro sabe, todos sabemos quem foi que disse isso. Então, nós temos aqui uma inversão de valores, nós temos aí um imiscuir dentro das atribuições dos outros poderes. O Poder Judiciário tem sistematicamente governado o país de via indireta. Essas avalanches de procedimentos administrativos que surgiram na mesa da Câmara nada mais é do que uma balbúrdia causada pela esquerda, por partidos que não são correligionários, que não são partidários das ideias do parlamentar, e por tudo e qualquer coisa fazem representação assoberbando a mesa, evitando que ela mesma julgue questões que são de grande seriedade, como eu já falei em plenário, questões que atentaram contra a vida, contra a economia. Até uma das questões de quebra de decoro é a locupletação, e nós temos exemplos, muitos, de deputados que estão nessa condição e nem por isso estão sendo colocados com a cabeça na guilhotina, como colocaram o deputado federal agora, Daniel Lúcio. Pessoal, Daniel Lúcio é o Daniel Silveira, tá? É Daniel Lúcio da Silveira, o nome certinho dele. Doutor, por quanto tempo mais o parlamentar deve continuar preso? A expectativa da defesa é que isso seja resolvido amanhã. Tá? O Procurador-Geral da República opinou favoravelmente pela soltura dele, mediante monitoramento, né? E a imposição de proibição de afastamento do prédio do Supremo Tribunal Federal. A prisão dele, de certa forma, ela causa uma espécie muito grande, porque quando foi devolvida a competência para o STF para dirimir essa questão, foi solicitado de novo que o PGR se manifestasse, ele reiterou a posição dele de soltura. Então, essa demora na apreciação da liberdade do deputado Daniel Silveira é uma anomalia, porque deveria, sim, ter sido julgado no primeiro momento, porque, como eu falo rotineiramente, a prisão no país é a exceção e a liberdade é a regra. E a própria Constituição garante que, em sendo possível a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança, o magistrado deverá concedê-la. E veja-se, não poderá concedê-la, ele deverá concedê-la. Então, na realidade, nós estamos aí diante de um postergar e de um perpetuar de uma prisão que está ao arrepio da lei. Doutor, está se discutindo a cassação de mandato do deputado. Qual a probabilidade disso acontecer, inclusive de torná-lo inelegível, e por que ele merece uma cassação de mandato se ele somente falou o que muitos outros falaram anteriormente? Sim, isso é público e notório. Na realidade, o deputado Daniel Silveira ele está sendo tido e é citado a todo momento pela grande mídia e por todos os meios de comunicação que ele está sendo utilizado como boi de piranha. Tá? E eu entendo, na realidade, que a Câmara, se levar à frente os processos e quiserem efetivamente, numa votação questionável, cassar o mandato do deputado, ela está incorrendo em bis in idem. Porque quando ela convalida uma prisão ilegal, como foi dito nos bastidores por vários deputados, e isso nós vamos juntar na nossa matéria de defesa, vídeos em que deputados concordam que houve efetivamente uma ilegalidade na prisão, mas que eles resolveram manter a prisão, a Câmara já impingiu a punição excessiva que eventualmente poderia caber. Porque, no sentido da defesa, não houve quebra de decoro. Tudo que ele disse, tudo que ele falou, salvo os excessos, foi abarcado pela imunidade material que o parlamentar tem. E essa imunidade não é do parlamentar, é do mandato. Então, qualquer um que estiver diplomado e no exercício do mandato, ele tem essa imunidade material preservada. Precedentes do STF, inclusive, garantem isso. E por que agora está se usando a exceção da regra? Então, a defesa entende que a Câmara
quando ela convalida uma prisão desse jaz, dessa natureza, ela já antecipou a punição indevidamente. Caçar o mandato do deputado, nada mais é do que um bis in idem. Nada mais é do que a comprovação de que o deputado Daniel Lúcio da Silveira está sendo punido indevidamente, inclusive pelos seus pares. E muitos deles já falaram vários arroubos e falaram coisas piores em momentos piores. Exatamente, doutor. Falaram coisas piores, do tipo STF é acovardado, o Gilmar Mendes está com o PT, venda de sentença, já acusaram de tantas coisas e não aconteceu nada, e justamente com o Daniel aconteceu. Doutor, esse já é um caso inédito desde o fim do regime militar? Olha, é um caso inédito desde sempre, né? É um caso inédito desde sempre. O deputado ele está preso por uma lei que tem uma interpretação muito larga. Ela fere, inclusive, o positivismo que nós exigimos, né? O princípio da reserva legal. Só é crime o que está efetivamente positivado. E aí nós não podemos dar uma extensão na questão da interpretação dessa lei de acordo com suas convicções pessoais. Volto a dizer, se os ministros se sentiram ofendidos, eles que se julgando ofendidos, que buscasse a seara apropriada, que processasse ele por dano moral, por crime contra a própria moral deles, né? Crime contra a dignidade deles, eles que buscassem de alguma forma, se falasse que forem caluniados, difamados, alguma coisa nesse sentido. O que não se pode é confundir, e isso é muito importante dizer, que não se pode confundir a instituição do Supremo Tribunal Federal, com os ministros que hoje estão lá. E a lei é clara que falar, prometer mal injusto, ameaçar qualquer um dos presidentes dos poderes. E nós temos o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF, que representam as três instituições, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E se ouvido o vídeo, de novo, do Daniel, ele, em momento algum, ele se dirige à figura do presidente da casa. Ele não se dirige ao presidente do STF. Então, o que nós temos aí é a figura típica de, assim, um peso e várias medidas. E eu vou servir e distribuir a justiça de acordo com a minha conveniência. Só que isso vai ser melhor discutido durante a instrução processual. Nós vamos ser bastante contundentes na nossa defesa, vamos buscar todos os meios de prova em lei admitido, vamos lançar mão de todos os recursos que pudermos para fazer cessar essa simbiose, eu sempre uso isso, que está existindo entre o Legislativo e o Judiciário. E isso é muito perigoso para o Estado democrático de direito. Isso é muito perigoso para a democracia. Isso é perigoso para o país. E abre um montão de precedente, né, doutor? Isso é perigoso, mas a Câmara, ela já, após permitir essa arbitrariedade, esse absurdo contra o deputado, se apressou em promover uma PEC que foi apelidada de PEC da impunidade. Deram o chicote para o seu algoz e agora ficaram com medo da chicotada. E aí eu lhe pergunto, foi preciso colocar um deputado federal como um boi de piranha para que toda a boiada passasse do outro lado? Era necessário isso? Esse é o questionamento que não se cala. Esse é o questionamento que ecoa e que verbera por todos os cantos. Ou existe a imunidade material do parlamentar, ele pode ser livre nas suas opiniões, salvo os excessos, e o que não é motivo para a cassação, ele poderia ser advertido, ele poderia ser suspenso. Por que não se defendeu isso no momento em que houve o decreto da prisão, do anômalo mandado de prisão em flagrante? Que eu já procurei em todos os livros, inclusive na literatura alienígena, né, na literatura estrangeira, para verificar se existe a possibilidade da extração de um mandado de prisão em flagrante. Como todos já disseram, ou está em flagrante ou é um mandado de prisão. As duas coisas não se misturam.
Pessoal, estamos indo para o segundo bloco com o vereador Douglas Gomes. Doutor Jean, o senhor gostaria de deixar as suas considerações? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que este jornal tem nos dado para nós tentarmos buscar de forma escorreita expor o que efetivamente está acontecendo. Espera a defesa do deputado Daniel que, a partir de agora, o que se diz respeito aos procedimentos, ao processo, à ordem legal das coisas, passe a vigir, que não seja necessário que a defesa entre com requerimentos para que o ordenamento jurídico seja respeitado. E confiamos plenamente de que amanhã o deputado possa vir a ser solto, ainda que com as medidas cautelares que forem impostas pela Suprema Corte. Agradeço demais a atenção. Camila, muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Muito obrigada pela sua participação.